Olá, meus irmãos. É um prazer cumprimentá-los e estar novamente aqui na sala 57 para a gente continuar a nossa série sobre o grande conflito. Já estamos chegando ao final, praticamente faltam apenas 2 capítulos, mas é sem dúvida nenhuma uma grande alegria, né? Poder recapitular a história, olhar para o passado, olhar também para o futuro e perceber o que Deus faz no presente. Eu gostaria de, por favor, de convidá-los agora abrir suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo número 25, para nossa reflexão, nossa recapitulação dessa manhã. Isaías, capítulo número 25, e o versículo que nós vamos refletir é o versículo de número 9. Isaías, capítulo 25, e o versículo de número 9, veja o que está escrito. Diz assim: Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus em quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, em quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Essa passagem de Isaías, no capítulo número 25, está falando aqui de um cântico de misericórdia, do cuidado de Deus. E essa aplicação para esse texto, ela pode ser aplicada diretamente à pessoa de Cristo na ocasião do seu retorno a essa terra. Ontem nós estudamos o capítulo referente ao livramento dos justos, ao tempo de angústia. E hoje nós vamos trabalhar sobre o retorno de Cristo, o fim do tempo de angústia e a recompensa também dos santos. O capítulo de hoje, sem dúvida nenhuma, traz para nós uma experiência extremamente rica de informações que, sem dúvida nenhuma, alegra muito, aquece muito o nosso coração. E vejam vocês, no capítulo de hoje, que é o capítulo 40, os textos selecionados apontam para essa bendita esperança e começa com essa frase: O povo de Deus ouvirá uma voz convidando todos: olhem para cima, assim como Estevão, olharão para cima e verão a glória de Deus e o Filho do Homem em seu trono. Ouvirão a voz a falar: eles vêm santos, inocentes, sem mácula, guardam o meu mandamento de perseverar. É interessante nós percebermos aqui que esse encontro que nós vamos ter com o Senhor, ele, claro, vem carregado de várias experiências significativas e ricas, como, por exemplo, o que vai acontecer na Terra. Nós vamos ter terremotos, trovões, nós vamos ter praticamente quase todos os sentidos sendo explorados na volta de Jesus Cristo. Mas existe um elemento aqui que me chama muito a atenção, e essa palavra que vou dizer agora está presente muito forte no livro do Apocalipse, que aqui a serva do Senhor aponta que a palavra perseverança é uma espécie de mandamento, né? Quando você olha para o Apocalipse, capítulo número 14, versículo número 12, o texto claramente aponta para isso. Aqui está a perseverança dos santos. Eu sei que a vida é difícil. Eu sei que talvez ser um adventista de décadas para alguns requer resiliência, requer determinação, requer coragem, requer perseverança diante de tantas coisas que tem visto, diante do tempo que passa, mas parece que as promessas não se cumprem. O autor George Knight, um dos autores mais prósperos dessa igreja, ele dizia o seguinte: como adventistas do sétimo dia, o tempo é a nossa marca. O tempo está na nossa marca como adventista, como aqueles que aguardam a volta de Cristo, como também o adventista tem a sua marca do tempo quando fala do sétimo dia. E ele também diz que o tempo ele pode ser algo favorável para nós, né? Porque nós temos essa conexão, essa esperança muito viva. Mas, ao mesmo tempo, ele também diz que o fator tempo pode ser também o nosso grande desafio. E eu quero dizer para vocês que, embora nós tenhamos esse elemento presente na nossa vida, a promessa do seu retorno, ela deve ser alimentada por uma convicção tão profunda que o cansaço não nos alcance, que o cansaço não nos alcance. Às vezes é muito difícil esperar. Às vezes é difícil esperar numa fila de um banco, às vezes é difícil esperar na fila do supermercado, às vezes é difícil esperar quando você está precisando de um atendimento médico.
mas nós precisamos exercitar a perseverança e nós precisamos esperar e precisamos ser pacientes, porque as promessas de Deus, elas nunca caíram por terra no passado e nunca cairão por terra no presente que nós estamos vivendo. E nós precisamos ter algo bem interessante. Alguém certa vez perguntou para o teólogo Hans Larondelli o que é esperança. Esperança, ele dizia, é fé no futuro. Esperança é fé no futuro. E nós acreditamos que Deus irá realizar suas promessas. Então a gente não pode, de forma alguma, nos prender às situações do mundo atual como se as circunstâncias pelas quais nós vivemos hoje fossem ou determinassem o ponto final da história. Não se esqueça, Deus prometeu retornar e ele vai cumprir. E existe outra fase também que me toca muito, é que, no fundo, não somos nós que esperamos por Deus, é Deus que espera por nós. E por isso a gente deve reagir como aqueles que vivem essa bendita esperança. Me chama a atenção o fato de Ellen G. White, ao escrever disso, olhando para cima, olhe para cima, coloque os seus olhos para cima. É muito duro, é muito difícil viver um cristianismo de poder e de graça, quando nossos pés estão aqui, quando a nossa cabeça está aqui, como diz aquela música do Ministério Jovem, né? Os pés na terra, mas os olhos precisam estar no céu, porque a gente não pode ser dirigido somente por aquilo que nos cerca. Mais uma citação: as paredes das prisões, diz ela, são derrubadas por ocasião da volta de Cristo. E o povo de Deus é liberto. As sepulturas se abrem e multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqui está falando da ressurreição especial. Acima do trovão, vozes misteriosas e terríveis declararão a ruína dos ímpios. Nós olhamos para as sepulturas e essas sepulturas elas serão abertas. E ao serem abertas, aqueles que estão em Cristo, ou que estiveram em Cristo, eles irão ressuscitar primeiro. Mas veja o que ela diz, o que chama a atenção nesse texto. Mas aqueles que sacrificaram tudo por Cristo estão agora seguros. O rosto pouco antes tão pálido e abatido, agora brilha com admiração. Então no céu aparece uma mão segurando duas tábuas de pedra. A santa lei que Deus proferiu no Sinai, agora é revelada como padrão para o juízo. As palavras são tão claras que todos conseguem lê-las e despertam lembranças que removem as trevas da superstição e da heresia de todas as mentes. Então, notem vocês que ela dá um destaque aqui para a lei de Deus. Por quê? Porque no início do conflito, a lei foi quebrada. Quando Adão e Eva se encontram ali no Éden, a lei foi quebrada. Então, a marca do pecado é o quebrantamento da lei, que, como consequência, vem o salário que é a própria morte. Então, Deus, ele apresenta sua santa lei, porque a lei representa seu caráter, sua vontade, seu propósito para a criatura. É interessante também notar que a lei de Deus, Jesus Cristo resumiu muito bem, ele apresenta que a lei de Deus, ao falar com um dos escribas, ele diz que a lei de Deus, o resumo da lei de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós, adventistas do sétimo dia, não devemos ou não poderíamos ver a lei como um elemento de legalismo, de controle, mas como expressão de amor, aquilo que nos liga a Deus, aquilo que nos liga às pessoas, que é o vínculo do amor, que é o vínculo da perfeição, como afirma o apóstolo Paulo. A voz de Deus será ouvida declarando que chegou o dia e a hora da volta de Jesus. O povo de Deus vai se colocar em pé, ouvindo com o rosto iluminado pela glória divina. Logo no leste, diz ela, surge uma pequena nuvem escura. É a nuvem que cerca o Salvador. Em silêncio solene, o povo de Deus contempla sua aproximação até se tornar uma grande nuvem branca, cuja base é uma glória como fogo consumidor e acima dela o arco-íris da aliança. Amigos queridos, quando nós alimentamos essa esperança, nós estamos dizendo aquilo que foi apontado lá no passado, no Antigo Testamento, pelos patriarcas, pelos profetas, né? Quando nós olhamos para a experiência de Abraão, por exemplo, nós vamos verificar que Deus fez uma promessa para Abraão. Vocês estão lembrados dessa promessa?
Deus disse para Abraão: olha, essa terra aqui é sua, lá à direita, na esquerda, à frente, atrás, onde pisar a planta dos seus pés. Mas vocês lembram que quando Abraão foi enterrar a sua morta, né, Sara, ele teve que comprar a sua sepultura, a caverna de Macpela? Está lembrado disso? Como é que Deus prometeu algo que ele teve que depois comprar para sua esposa que descansou? Mas é interessante que quando você vai para Hebreus, Abraão entendeu que a cidade que Deus estava prometendo, o arquiteto era o Senhor. Abraão nunca se prendeu aqui. E eu peço que você também nunca se prenda aqui. Com tudo aquilo que Jó passou, ele disse: eu verei o Senhor. Não serão outros olhos, mas os meus olhos verão o Senhor. Quando você olha para a experiência dos três evangelhos, né? Dos quatro evangelhos, mas especialmente Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver lá os eventos escatológicos, todos eles culminam com a volta de Jesus Cristo. Você olha para Paulo, você olha para Pedro, você olha para Tiago, você olha para Tito, a esperança se faz muito presente. E eu quero dizer uma coisa: quando você olha para os pioneiros, a esperança está muito presente. Nós temos que viver, amigos queridos, como aqueles que esperam, como aqueles que aguardam. Nosso coração não pode, de maneira nenhuma, diminuir o fogo da esperança da volta de Jesus Cristo. Essa foi a marca da história de todos aqueles que vieram antes de nós, e essa deve ser a marca daqueles que vivem hoje em dia. Nós não somos presos a promessas de que o mundo vai melhorar, porque você coloca todas as fichas naqueles que vão assumir as prefeituras, todas as fichas naqueles que vão assumir os estados, ou talvez a presidência da República, mas nossas fichas são todas apostadas, ou melhor, nós acreditamos, sem titubear, que a nossa maior esperança não é de um mundo melhor, mas de um mundo renovado que vai acontecer por ocasião da volta de Jesus Cristo. Exerça seu papel de cidadão, mas acima de tudo, exerça seu papel como cristão. E como cristão, a gente sabe muito bem aonde colocar nossa completa, total e absoluta esperança. Além disso, nós vamos perceber quais são os eventos que estão diante de nós, e por isso que nossa esperança é alimentada. Veja o que diz. A voz de Cristo desperta memórias de advertências que eles desprezaram e de convites que recusaram. Agora está falando dos ímpios nessa ressurreição especial. Ali está o arrogante Herodes que ridicularizou seu título real. Ali estão os homens que colocaram a coroa de espinhos em sua fronte e a limitação de cetro em sua mão. Aqueles que se prostraram perante ele em zombaria blasfema, que cuspiram no príncipe da vida, a voz do Filho de Deus chamará os santos que dormem de seus túmulos. Ela está dizendo que ali vão se encontrar todos os seus algozes por ocasião da crucifixão. Amigos queridos, não vale a pena viver num mundo em que os prazeres eles são temporários, porque um dia haverá a última tragada. Um dia haverá o último copo com álcool. Um dia haverá a última experiência de adultério, de pornografia, de abuso, de prazeres que são ilícitos. Um dia, Deus porá fim. Um dia, nós teremos uma prestação de contas. E esta prestação de contas será individualmente. Será pessoa por pessoa. Que a nossa vida esteja escondida completamente em Jesus Cristo. Eu não quero estar do lado daqueles que rejeitaram a graça. Eu quero estar do lado daqueles que renunciaram ao eu e que dependeram completamente de Jesus Cristo. Não existirão dois grupos, não existirão três grupos. Não existirá apenas um grupo, são dois grupos. Aqueles que caminharam com Cristo, aqueles que na sua jornada se arrependeram e aqueles que viveram inteiramente só para o seu próprio eu, buscando sua própria glória. Um dia nossos olhos irão cruzar de uma vez por todas, com os olhos de Jesus Cristo. Qual será a nossa reação? Como nós iremos vê-lo? Naquele dia em que nós o encontrarmos, naquele dia que ele olhar para nós, toda a nossa vida, todas as nossas escolhas e todas as nossas motivações
estarão refletidas nesse olhar. Como nós vamos encará-lo? De que maneira nós vamos encarar aquele que nos criou, que nos salvou e que está voltando? Para que a nossa reação não seja como daqueles que se encontram lá em Apocalipse capítulo número 6. Caia sobre nós o rochedo, esconder-nos da face. Imagine, se esconder da face. Nós não somos aqueles que se escondem da face, porque Jesus Cristo nunca foi uma ameaça para aqueles que o amam. Jesus Cristo sempre foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado daqueles que o amam. E nós não iremos fugir dele, porque para nós Cristo não é um estranho que nós iremos fugir, e nem tampouco um inimigo que nos ameaça. É um amigo que nós iremos reencontrar. Cristo não é um inimigo que nós temos que fugir dele. Cristo é um amigo que nós vamos reencontrar. Por isso, amigos, nós não estamos aguardando um evento. Vai ser bonito a nuvem. Vai ser lindo ver as sepulturas sendo abertas e milhões de santos de décadas, de séculos, de milênios sendo levantados. Vai ser bonito ver que as profecias se cumpriram. Mas nós não estamos esperando um evento. Nós estamos esperando um amigo, uma pessoa que nós conhecemos aqui. Nós vamos estar com ele, nós vamos subir com ele, porque aprendemos a caminhar com ele aqui na terra. É só isso. Quando nós olhamos para essa realidade, tem algo que me toca muito, que é a seguinte citação. Veja o que diz. Todos sairão da sepultura da mesma altura com a qual entraram no túmulo. Aqui está falando dos que ressuscitam em Cristo. Mas todos despertarão com o frescor e o vigor da juventude eterna. Cristo veio restaurar aquilo que se perdeu. Ele transformará nosso corpo humilde e o modelará conforme seu corpo glorioso. Defeitos e deformidades serão deixados na sepultura. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Os remidos crescerão até a plena estatura do ser humano em sua glória original, na mente, na alma e no corpo. Os fiéis de Cristo refletirão a perfeita imagem de seu Senhor. Notem vocês algo. Muitos vão para a sepultura com os seus corpos marcados por um câncer. Talvez uma pessoa que você viu com tanta saúde estará desfigurada no dia do seu funeral. Talvez a gente olhe para um corpo de alguém que por um acidente o caixão não pôde ser aberto porque a pessoa estava irreconhecível. Irreconhecível. Talvez essa pessoa ela tenha passado por tantos tratamentos, por tantas intervenções, que o seu corpo também estava desfigurado. Mas tudo isso ficará para trás na ressurreição que Jesus Cristo irá realizar. Tudo isso, pastor, tudo isso. Porque Paulo diz em 1 Tessalonicenses que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós seremos transformados. Pergunta: por que nós não seremos transformados para depois ver os ressuscitados? Embora isso seja um evento muito próximo. É porque a maior consequência do pecado é a destruição do ser humano. E a maior evidência da restauração de Cristo é a transformação completa do ser humano. Em primeiro lugar, essa restauração completa, ela se evidencia, porque os que se levantam são aqueles que tiveram sua vida escondida em Jesus Cristo. Só que eles não se levantam na condição pela qual eles chegaram à sepultura. Eles se levantam de forma gloriosa,
sem nenhuma manifestação, por mínima que seja, do pecado e de suas e de suas do pecado, perdão, do pecado e de suas consequências. E é por isso que quando nós estivermos vivos, se for essa geração vivos, nós vamos ver que o pecado não teve poder para sustentar e segurar aqueles que estavam na sepultura. E depois disso, os nossos corpos serão transformados. Agora é interessante, né? Que corpos serão transformados e vidas serão ressuscitadas de vidas passadas que descansaram em Cristo e de vidas presentes que também passaram por essa transformação. Por quê? Porque Paulo diz que quem está em Cristo é nova criatura. Nós teremos os corpos transformados porque passamos por uma transformação de coração. Nós teremos os nossos corpos ressuscitados porque passamos por uma transformação. E essa transformação, Paulo diz assim: Cristo em nós, esperança da glória. Tá claro isso, amigos? Nós temos esperança daquilo que Cristo irá fazer, porque temos convicção daquilo que ele já fez em nossa própria vida. Continuando. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo número 15, que a tese de Paulo em 1 Coríntios capítulo número 15 é de que Cristo morreu, conforme as Escrituras, mas também que Cristo ressuscitou. É um dos capítulos mais poderosos que você vai encontrar na Bíblia, é 1 Coríntios capítulo número 15. E Paulo, então, cria a sua tese. A tese é que há evidência escriturística para a ressurreição de Cristo, existem as testemunhas para a ressurreição de Cristo, e Paulo depois diz que eu, Paulo, também fui testemunha da sua ressurreição. E Paulo, então, ele passa nessa construção dos seus argumentos, passa a dizer o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, Paulo pede para os irmãos que estão ali em Corinto dizer: olhem para trás. Se Cristo não ressuscitou, não há razão nenhuma de ler Bíblia. Se Cristo não ressuscitou, não há razão nenhuma para ir para a igreja. Se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas, estamos enganando as pessoas. Só que Paulo, ele apresenta que Cristo ressuscita e por causa da ressurreição de Cristo, nós também iremos ressuscitar. Ou seja, pergunta que nós precisamos fazer: qual é a coluna, qual é a base, qual é o eixo que nos dá evidência de que nós iremos ressuscitar? Paulo diz: a ressurreição de Cristo. Então, nós temos serenidade de sepultar os nossos mortos, mas temos confiança de que ele irá ressuscitar. Cristo irá ressuscitar cada um dos mortos que um dia descansaram nele. E aqui nós vemos algo bem interessante, que a ressurreição dos santos, ela foi condicionada teologicamente pela ressurreição de Jesus Cristo. Então nós temos essa esperança da sua volta. Agora, nós que estamos em Cristo, nós não temos medo da morte. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: a vida eterna é esta, que conheça a Deus e também conheça Jesus, que o Senhor, que Deus o enviou como testemunha. Então, nós temos certeza de uma coisa, irmãos: nós não encaramos a morte com medo. Por quê? Porque a nossa visão sobre morte, ela foi alterada, e graças a Deus, drasticamente. Por quê? Porque quando Cristo entrou em nossa vida, aquilo que Jesus Cristo disse sobre Apocalipse capítulo número 1, que ele diz: eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ou seja, eu tenho as chaves da minha mão, da sepultura e da morte. Mas eu sou vida. Eu sou vida. Eu sou vida. Uma certa vez, eu estava em uma reunião, e nessa reunião alguém foi falar sobre morte, e tinha um grupo muito grande de pessoas já idosas, né? E as pessoas falando muito sobre morte, e depois eu achei interessante que uma pessoa, era um jubilado, né? Um pastor jubilado, se levantou e disse assim: olha, tudo bem, eu entendi muito sobre a morte, mas eu quero dizer uma coisa: eu quero saber da vida. Eu quero saber da vida. E nós queremos saber de vida, e vida está em Jesus Cristo, irmãos. Por que que a gente não se desespera? Por que que quando você perde alguém que você ama, dói, machuca, é difícil? Mas por que que a gente não se desespera? Porque nós temos vida presente e teremos vida futura. Porque a vida está em Jesus Cristo.
A Bíblia diz em João, né, porque nele estava a vida era a luz dos homens. Então, a nossa concepção, nós precisamos enxergar. Eu sei que é duro para vocês, eu sei que é duro para mim, mas nós precisamos enxergar a vida de um ponto de vista, não, amigos queridos, daqui para cima, mas de lá, de cima para baixo. Jesus nos ajudou a compreender a vida. Sabe o que ele diz sobre vida e sobre morte? Ele diz o seguinte: eu não tenho prazer nenhum na morte de um ímpio. Nenhum. Por quê? Porque Cristo veio salvar e buscar o perdido. Mas também veja o que ele fala sobre os justos. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que desde já dormem no Senhor. Dormem no Senhor. E Deus tem alegria no descanso daqueles que já estão ali descansando, porque Ele vai ressuscitar. Então, a gente precisa ter tanta segurança, amigos. Você sabe por quê? Deus, me parece que em alguns momentos, me parece que ele torna, que ele trata a morte com uma certa indiferença, sabe? Com a morte com uma certa indiferença. Porque Paulo chega até mesmo a fazer uma espécie de burla, né? De brincadeira, né? Burla é a palavra em espanhol, que mais ou menos é o seguinte: onde estará a morte? O teu agrilhão? Onde é que você está, morte? Cadê você? A morte não dá a palavra final, porque quem dá a palavra final é a vida. E a vida é Jesus Cristo. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, quem confia em mim, ainda que morra, olha só, ainda que morra, viverá. Quando ele voltar, amigos, aquele esposo, aquela esposa, aquele filho, aquele tio, aquele avô, aquele ancião, aquele pastor, aquela líder da igreja, aquele que descansou em Cristo. Assim como Cristo chamou o nome de Lázaro, ele vai chamar o nome daqueles que descansaram nele. E as sepulturas serão explodidas pela sua voz, porque nem concreto, nem laje, nem barro, nem areia será capaz de reter na sepultura o poder da vida daqueles que andaram com Cristo e colocaram Cristo em primeiro lugar. E tudo aquilo que um dia foi capaz de temporariamente separar de Cristo, esses serão completamente restaurados, recuperados. E Paulo diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós acreditamos em algo poderoso. Nós não nos desesperamos porque acreditamos em algo em algo poderoso. Nós não nos rendemos porque acreditamos em algo fora do comum. Nós não nos rendemos porque acreditamos em algo que o ser humano não pode oferecer, mas Deus pode nos oferecer. Como vocês sabem, eu perdi a minha mãe alguns meses atrás. Mas por que que eu não me desesperei e não me desespero? Por mais que seja duro esse golpe. É porque ela já tinha 80 anos? Não, não é por isso. É porque às vezes a gente tenta procurar consolo. Não, já tinha 80 anos. Não, já tinha 7 anos com câncer. Não é isso. Porque toda morte, não importa a idade, ela é prematura. Se é um recém-nascido ou se é uma pessoa de 90 anos, dói. Porque a gente não foi preparado para isso. Mas você sabe o que me dá muita esperança? E não é uma esperança vazia. É saber de que todas as vezes que eu ligava para ela na sexta-feira, ela me dizia: meu filho, eu te amo muito. E eu estou em paz em Jesus Cristo. Eu estou em paz em Jesus Cristo. Amigos queridos, a gente tem que ter uma perspectiva mais bíblica sobre a morte, não apenas no sentido de que a alma não é imortal.
Mas a gente também precisa ter uma visão sobre morte, de encará-la com mais naturalidade, porque a própria morte, ela não dá o ponto final. É só um tempo e isso passa. Eu tenho certeza que no passado, aqueles que perderam seus entes queridos cristãos no passado encaravam a vida e a morte dessa maneira. Quando John Wesley saiu da Inglaterra para pregar nos Estados Unidos, ele foi com os morávios em um barco e veio o vento, tempestade, trovões, raios, uma chuva forte, as ondas entrando dentro do barco, o barco balançando de um lado para o outro. E John Wesley estava desesperado. E no diário de John Wesley, ele olha para uma senhora que estava com a criança no colo e diz: vocês estão tão serenos, vocês estão tão seguros, vocês não se desesperam diante daquilo que está passando. E a senhora, com a criança no colo, diz: nós não temos medo de morrer, porque nós temos esperança da ressurreição. Estamos em paz, Senhor Wesley. Nós conhecemos a Jesus Cristo. E John Wesley disse no seu diário: eu nunca vi aquilo na minha vida. E ele disse: eu preciso me converter para ter a mesma serenidade que essas pessoas têm. Amigos queridos, o que nós cremos é maior do que tudo. O que nós acreditamos é maior do que tudo. Isso é maior do que tudo. Viva em paz com Deus, por mais que a vida te machuque e por mais que você se separe daqueles que você ama. Agora lembre-se de uma coisa: não se perca com as perdas da sua vida. Não perca a esperança com as perdas da sua vida, mas seja ousado diante das perdas da sua vida. Afirme a esperança de forma mais sólida, de forma mais concreta. Continuando, uma citação que me chama também a atenção nesse livro maravilhoso diz assim: o olhar de cada um dos incontáveis resgatados repousará firmemente em Jesus Cristo. Amém. Seu olhar vai repousar em Cristo. Jesus colocará a coroa de glória na cabeça dos vencedores. Então, quando os anjos dirigentes começam a tocar, todos os remidos dedilharão as cordas com habilidade em ricos e melodiosos tons. Acima da reunião de resgatados está a cidade santa. Jesus abre as portas e pessoas de todas as nações que guardam a verdade começam a entrar. Cristo apresenta ao Pai aqueles que seu sangue, preste atenção nisso, seu sangue comprou. Qual é o passaporte para o céu, irmãos? Qual é o passaporte para o céu? O sangue de Cristo. O que garante nossa entrada no céu? O sangue de Cristo. O que nos dá segurança para entrar no céu? O sangue de Cristo. E diz mais: que alegria quando o Pai infinito, ao olhar para os redimidos, contemplar sua imagem, após a decadência do pecado, ser removida e o ser humano mais uma vez se encontrar em harmonia com o divino. Os remidos partilharão de sua alegria ao verem outros que foram ganhos, presta atenção nisso, outros que foram ganhos por meio de suas orações, seus esforços e sua renúncia amorosa. Júbilo encherá o coração dos salvos ao verem que trouxe outros, e estes outros, e mais outros, e mais outros. Amigos, aquele estudo bíblico que você deu, naquela multidão de milhões e milhões de salvos, você vai encontrar essa pessoa lá. E você vai encontrar pessoas que essas pessoas levaram a Cristo. Lá na eternidade, nas mansões celestiais, você vai encontrar aquele garoto, aquela garota que entrou naquele tanque, porque você orou, porque você abriu mão do seu tempo, porque você abriu mão dos seus compromissos pessoais. Você abriu mão de tantas coisas para servir, para procurar pessoas que precisavam ouvir aquilo que você acredita. Você compartilhou, você não procurou uma vida cristã poderosa só para você.
Você saiu de casa sábado à tarde. Você chegava às vezes cansado do dia de trabalho, mas pegava seu carro, sua bicicleta, ligava um Zoom, ou pegava um Uber para dar estudo bíblico, talvez cruzar uma cidade toda. Você talvez estivesse de férias. Aí você ia lá fazer uma semana de oração, como eu, muitas vezes eu estou fazendo, porque uma pessoa diz, pastor, eu queria que o senhor me batizasse, eu queria que o senhor abrisse a Bíblia para mim. Todo o sacrifício aqui, meu irmão, nunca vai ser tão grande pelas recompensas e pelos resultados que nós vamos ter quando tudo ficar revelado. Por favor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, não vivam uma vida cômoda, não vivam uma vida cômoda, não vivam uma vida só de contemplação, não vivam uma vida apenas da entrega, mas sem esforço para alcançar pessoas para o reino. Saia da sua zona de conforto em nome de Jesus Cristo. E você sabe por quê? Porque vai compensar isso. Vai compensar quando você estiver lá. Primeiro que vai compensar toda a sua perseverança, a sua entrega, porque valeu a pena. Paulo diz o seguinte, olha, o que nós passamos por aqui não pode ser comparado com a glória que há de vir. Não há de vir. O que nós passamos por aqui não pode ser comparado com o que há de vir. Tanto as nossas renúncias pessoais quanto o nosso sacrifício pelo outro não pode ser comparado com o que há de vir. Portanto, aproveita as oportunidades para duas coisas. Aproveita tudo que você tiver em suas mãos para que você cresça, mas também aproveita tudo que estiver em sua mão para que você compartilhe o evangelho. Essa citação é muito significativa, amigos. Muito significativa. Você estudou a Bíblia com alguém, você visitou alguém, você orou com alguém. Nós, adventistas, nós não podemos gastar tanto tempo com a gente que a gente não tenha tempo para os outros. A gente não pode, irmãos. A gente não pode. A gente não pode estar tão envolvido com tantos eventos, com tantos programas na igreja, que a gente não tenha tempo de pegar a Bíblia e visitar uma pessoa para estudar a Bíblia. Eu já tomei uma decisão já há 5 anos atrás. Eu disse para Deus, Deus, eu não quero nenhum ano, eu não quero passar um ano sem estar estudando a Bíblia com alguém e batizando essas pessoas. Eu não quero. Eu quero dizer uma coisa. De 5 anos para cá, eu tenho todos os anos estudado e batizado pessoas que eu passo quase um ano todo estudando com essas pessoas. No final do ano já tenho 3 pessoas que eu vou fazer isso. E Deus quer que você também corra. Deus quer que você que é pastor jubilado, a gente fica feliz por seu apoio na Sala 57. Mas Deus também fica feliz quando você compartilha o evangelho. É bom pregar em várias igrejas, mas é bom você ter contato com o perdido. Você que é pastor, você que é ancião, você que é líder, tenha na sua agenda, eu, pela graça de Cristo, vou buscar o perdido. E Deus vai recompensar o seu ministério. Deus vai recompensar a sua iniciativa. Não pare de evangelizar, porque no céu a gente vai saber que valeu a pena. Repito a frase. Olhe a frase que nós acabamos de ver. O texto diz assim. Olha o que o texto diz. Os remidos partilharão de sua alegria ao verem outros que foram ganhos por meio de suas orações, seus esforços e sua renúncia amorosa. Porque para pregar o evangelho, a gente tem que interceder, a gente tem que se esforçar e a gente tem que ter renúncia. Renúncia movida pelo amor. Continuando. Quando os resgatados forem recebidos na cidade de Deus, um brado de triunfo ecoará. Por quê? Porque o primeiro Adão está prestes a se encontrar com o segundo Adão, que é Cristo. O Filho de Deus receberá o Pai da humanidade, aquele que ele criou, pecou e cujo pecado causou as marcas da crucifixão no corpo do Salvador. Ao ver as marcas dos pregos, olha que coisa poderosa. Adão vai se prostrar em humilhação aos pés de Cristo. O Salvador vai levantar Adão, esse Adão choroso, esse Adão que vai estar ali aos pés de Cristo, e convidá-lo a contemplar mais uma vez o lar edênico do qual ele foi exilado há tanto tempo. Que experiência, que coração vai bater tão acelerado será aquele de Adão nesse encontro? Quando a gente vê tudo isso, veja o que o texto diz. Cheio de alegria, ele vê as árvores que foram seu deleite no passado, cujos frutos ele mesmo havia
colhido nos dias de sua inocência, ver as vinhas que suas próprias mãos organizaram, as mesmas flores que ele tanto amava cuidar. Verdadeiramente é o Éden restaurado. O Salvador o conduz à árvore da vida e o convida a comer. Olha que coisa interessante. Ele vê que muitos de sua família foram remidos. Então lança sua coroa aos pés de Jesus e abraça o Redentor. Toca a harpa e o céu ecoa com um cântico de triunfo. O que é que você acha disso? Isso aí toca seu coração, amigos? Toca muito meu coração isso aqui. Mexe muito comigo quando eu vejo e olho esses pensamentos aqui tão inspirados. Agora, como eu disse, ele coloca a coroa aos pés de Cristo. Ele lança sua coroa aos pés de Cristo. Por que que Adão faz isso? Porque Adão sabe de uma coisa, que ele está lá por causa da coroa de Jesus Cristo. É isso aí. Adão coloca sua coroa aos pés de Cristo, porque ele sabe que foi a coroa de Cristo, a morte de Cristo, que o levou para a eternidade. Amigos, tudo é Cristo. Milhões desceram ao túmulo desonrados por quase todos, porque se recusaram a ceder a Satanás. E veja o que Ellen G. White diz. Nem mesmo o maior esforço de nossa capacidade mental é capaz de compreender sua plena significância. Só compreendemos obscuramente o tamanho e a largura e a profundidade e a altura do amor do Redentor. E esse amor, segundo ela, está nisso aqui, ó. A cruz, irmão, é a cruz. Será o cântico dos remidos ao longo de toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles verão o Cristo crucificado. O Criador de todos os mundos abriu mão de sua glória por amor à humanidade. E isso inspirará a admiração do universo para sempre. Qual é o nosso lugar, irmãos? Eu gosto muito do que diz João 14, né? Quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas ele testemunhará a meu respeito. Se o Espírito testemunha a respeito de Cristo, se o Espírito ele testemunha a respeito de Cristo, ele também testemunha a respeito daquilo que Cristo fez e faz por nós. Eu queria, meus irmãos, que nesse momento em que nós encerramos essa reflexão, pelo menos até agora, desse livro tão fantástico, eu gostaria que, por favor, você tomasse sua Bíblia agora, para que você perceba a conexão entre a cruz e a eternidade. Você agora pode pegar a sua Bíblia em 1 Coríntios, 1 de Coríntios, e veja o que o texto diz. 1 de Coríntios, capítulo de número 2. E com isso eu encerro. 1 de Coríntios, capítulo 2. Onde é que está o centro da nossa religião, da nossa fé? Paulo, em 1 Coríntios, ele, ele diz algo bastante interessante. Olha o que ele diz no 1 Coríntios, capítulo número 1, e versículo número 18. Certamente a palavra da cruz, cruz, notem aí, cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a cruz é o quê? O que está escrito na sua Bíblia? A cruz é o poder de Deus. Paulo diz isso muito claramente. E notem vocês o que ele diz, como ele prega. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas como Paulo prega a Cristo? Veja agora o verso 23. Mas nós pregamos a Cristo o quê?
O que diz sua Bíblia? Crucificado. Notem vocês que Paulo, no capítulo 1, está falando de a cruz de Cristo é o centro da sua pregação. Notem vocês agora a obra do Espírito Santo, da cruz, e o que isso tem a ver com a salvação e o novo céu e a nova terra. Notem vocês. Olha o que ele diz. Entretanto, versículo número 2 do capítulo 2, versículo número 6 de 1 Coríntios. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não somente não a sabedoria deste século, nem a sabedoria dos poderosos desta época, que se reduz a nada. Ele está falando da sabedoria como o plano da salvação que combina com a cruz de Cristo. Notem isso, amigos. Tome sua Bíblia. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Outra hora, em outro momento oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. O que Deus preordenou para a nossa glória desde a eternidade? A nossa salvação, que só vem com o sacrifício de Cristo. Tá claro isso até aqui, né, para vocês? Agora siga comigo. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, notem vocês que aqui ele está falando sobre a sabedoria de Deus, o plano da redenção e as consequências disso. Agora, veja o que o texto diz seguinte, que às vezes a gente aplica de forma equivocada. Olha o que o texto diz. Mas está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Bem, se olhos não viram e ouvidos não ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam, então a gente pensa o seguinte: epa, isso aqui está falando do novo céu, da nova terra. O contexto não é esse. O contexto que Paulo apresenta de forma tão categórica, tão substancial, é falar do plano da redenção, falar da sabedoria de Deus para resgatar o ser humano, falar da pregação que é a cruz de Cristo como centro, e depois ele diz, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas se o céu é algo que ninguém viu, que não foi revelado nada, se esse é o tema, veja o que ele diz no verso seguinte. Veja o que ele diz no verso seguinte. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, nem mais jamais entrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora veja o que Paulo diz no verso 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens não sabe as coisas dos homens, senão do próprio Espírito que está no homem? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. E aqui Paulo vai apresentar que a assinatura da sabedoria de Deus em nós é o Espírito Santo revelar uma coisa: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que era isso, Paulo? A cruz de Cristo, a morte de Cristo, a entrega de Cristo. Porque a única coisa que nos garante a eternidade é esse sacrifício por nós. E então Paulo diz, mas o Espírito Santo revelou, porque é o Espírito Santo que aponta para a pessoa de Cristo e para as obras de Cristo. E quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo número 9, nós entendemos que a obra do Espírito é colocar aquilo que está nas profundezas de Deus, na profundeza do seu coração, que é o plano da redenção. É Cristo que veio, é Cristo que morreu, é Cristo que ressuscitou, é Cristo que vai levar para sempre as marcas da salvação em suas mãos. E é por isso que esse texto, ele pode ter uma aplicação secundária. E a aplicação secundária seria: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, como consequência daquilo que Cristo já fez em nós. A maior revelação do céu é um Deus que nos remiu pelo seu sangue, que morreu na cruz do Calvário, que a tumba está vazia, e é por isso que nós vamos herdar a eternidade. O que o Espírito Santo colocou em nosso coração é a sabedoria e o poder de Deus, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós vamos para o céu, irmãos, porque Cristo já veio para a terra.
Nós vamos ter vida eterna, porque Cristo já morreu por nós. Nós vamos andar em ruas de ouro, porque o sangue de Cristo é muito mais poderoso e muito mais rico do que prata e ouro, de acordo com Pedro. Nós recebemos essa revelação. A revelação é o plano da salvação é apresentado por nós através da pessoa do Espírito Santo, e nós só vamos a Cristo por causa dele. Nós só temos as imagens de Cristo por causa dele. Quem fez isso foi o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que as marcas da cruz de Cristo estejam em seu coração, porque é a única coisa que nos dá garantia da eternidade. Que Deus te fortaleça, que um dia a gente possa ver aquelas mesmas mãos que foram pregadas na cruz do Calvário, que os nossos dedos possam um dia, pela graça de Cristo, passear nas mãos de Cristo e ver que existe um relevo diferente na palma da sua mão. E essa palma está marcada pelo amor e pela entrega. E quem nos fala disso hoje é a pessoa do Espírito Santo. E é por isso que a gente tem certeza de que nós vamos subir, porque a obra de Cristo não foi em vão. Eu encerro dizendo que Isaías 53 diz assim: Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. O fruto do seu trabalho é como nós respondemos aquilo que o Espírito Santo faz a nós em 1 Coríntios capítulo número 2. Ele já se revelou a você. Ele te ama muito. Não importa o que você é, o que você tem, ou o que você passa. O perdão está garantido. Ele só espera que você aceite. Por isso que a sala 57, essa obra que vocês estão fazendo aqui, ao exaltar a pessoa do Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo ela é 100% cristocêntrica. Existe algo extremamente poderoso dentro disso, porque é impossível, de acordo com 1 Coríntios capítulo 2, entender a sabedoria de Deus, o poder de Deus, aceitar aquilo que ele tem, sem que o Espírito Santo esteja agindo. A gente só compreende ou aceita, em parte, a obra da cruz, porque a gente vê e sente a obra do Espírito. E essa é a garantia para um dia nos levantarmos das tumbas e sermos transformados quando Cristo voltar. Você crê nisso? Diga aí onde você está. Eu creio, pastor. Eu creio nisso aí, pastor. Eu creio nisso aí. Eu creio nisso aí. Amém. Feche seus olhos. Vamos buscar a Deus. Bom Deus, que tua graça seja suficiente para a nossa vida. Que a obra do Espírito Santo em 1 Coríntios, capítulo número 1, a pregação da cruz, o Cristo crucificado, aquela passagem que ninguém viu, mas o Espírito nos revelou, a sabedoria de Deus. É isso, Senhor. É essa experiência viva que nos dá a certeza que estaremos de pé quando Cristo voltar. Que o Senhor nos ajude a nos preparar para esse dia. Que nosso coração ferva por aquilo que Cristo fez por nós e a esperança que um dia Ele plantou em nosso coração. Somos teus, Senhor, e queremos levar mais pessoas aos teus pés. Somos teus, Senhor, queremos viver uma entrega diária. Nos dê a tua paz hoje e nos guarde em nome de Cristo. Amém. Meu pastor, muito grato, viu, por se colocar à disposição de Deus e nos abençoar aqui esta manhã. Sabe, eu sempre digo, pastor, quando tem que acompanhar ali uma cerimônia fúnebre, né? Se não fosse o Cristo, o que que nós teríamos? No entanto, como nós temos essa bendita esperança, a gente vai naquela certeza, né? E apesar de tristes, mas não ficamos desesperados, né? Porque em Cristo Jesus nós temos essa certeza de que nós vamos rever os nossos amados. Obrigado, viu, por nos lembrar disso essa manhã e por nos convidar a partilhar, né? Porque imagina algo tão maravilhoso, vou guardar só para mim, né? Uma vez que nós temos essa bendita esperança, nós somos responsáveis de levar isso àqueles que estão próximos a nós. Que Deus continue te abençoando, viu, Pastor Lucas? Sala 57. Ó,
Deixa eu tentar aqui fazer um coração, tá? Deus abençoe vocês. Um abraço. Até o Eu- próximo capítulo. Deus Pastor, abençoe. deixa eu só dizer para você em nome da sala, porque já tem alguns colocando aqui, te amo, Pastor Lucas. Então, olha, Pastor Lucas, nós amamos você, precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e nós cremos mais em Deus porque você existe. Grande abraço para você, pastor. Um excelente dia aí na presença do Senhor. Obrigado. Deus abençoe Bom vocês. dia. Bom dia, pastor. Bom dia a Tudo todos. bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem nervosa, né, Dora? Um pouco, É, quando chega aqui, dá um gelinho na barriga, não dá? verdade, dá mesmo. Meu Deus, como é que vai ser esse negócio? É muita gente, Dora, só temos eu e você. Eu estou. Ó, você está na sala, num quarto? Onde é que você está aí? Estou na sala. Então, eu estou assentado com você em sua sala. Somos só eu e você, Dora, mais ninguém, tá Tá, bom? tá certo. Fica tranquila. Tá Deixa, joia. deixa eu só fazer uma coisinha aqui, que as notificações. Você está ouvindo um sinalzinho? Tô. Então, quando você estiver dando um testemunho com o WhatsApp, você vai entender que esse sinalzinho, ele, é, ele acontece por causa das configurações do WhatsApp. Então, você tem que ir lá na ferramenta de notificações do WhatsApp e desmarcar todas elas. Quando você desmarca, as mensagens que vão chegando na sua caixa não aparecem na reunião, que eu acabei de fazer isso. Pronto. Ai, Não, pastor, tá certo fazer aqui agora. não precisa mexer no seu, que no seu telefone não tem esse problema, tá? É só quem está com o computador que entra para fazer o testemunho. Ô, Dora, você é sergipana, Isso, o sergipano. é educada no catolicismo e Hum, você vai viver na primeira fase, na primeira infância, a separação dos seus pais, não é? E, Eles viveram casados quantos anos, Dora? pastor, eu não lembro quantos anos. Eu só lembro que eles se separaram muito cedo. Minha mãe tinha 38 anos e na época ela teve no total 8 filhos, mas um já tinha falecido e ela ficou com 7 filhos. Então, a sua mãe, com 38 anos, ela já tinha todos esses filhos. Já. Então, isso era uma característica das mães mais antigas, né? Minha mãe teve 11 filhos. Então, a coisa acontecia assim mesmo. Eu É, tive, dos irmãos que eu tive, ficamos apenas 7 irmãos, 11, né? De 11 restaram 7, porque assim como ter muitos filhos nessa época, era costume também morrer muitos filhos, porque eram feitos partos em casa, sem estrutura, não tinha um acompanhamento, muitas vezes, pré-natal. Era uma loucura isso. Não sei como é que as mulheres do passado resistiam isso. Com 38 anos, você vai literalmente perder a figura. Não, sua mãe tem 38 anos. E você, nesta fase, ainda muito jovem, perde a figura paterna. Isso, seus pais separados, quando eles se separam, isso causa em você muitos danos emocionais, porque você queria fazer parte de uma família feliz. Você vai e- citar isso para mim. Você queria ver seus pais juntos. E o fato deles separarem foi muito ruim para você, né? Para mim foi, porque eu via meus amigos com a família estruturada, com pai, mãe juntos, e eu achava aquilo bonito. Então, eu queria viver aquilo, e não foi possível. Então, isso me marcou. Eu nunca esqueci. Foi uma coisa que eu trouxe na minha vida o tempo todo. Você se casa com esse medo de que a sua família pudesse não dar certo? Sim, pastor. Sim, eu tenho uma coisa que eu disse à minha mãe uma vez que eu nunca esqueci, foi que eu disse a ela: eu vou me casar e eu não vou me separar.
eu vou fazer de tudo para não me separar, mas não aconteceu. Eu me separei muito cedo, eu me casei com 18 anos e me separei com 24. Você teve um primeiro filho dessa relação Isso, e você acabou tomando o golpe que você tinha medo, que é justo. de não ter uma família feliz, É, uma de família. pai e mãe educando os filhos e amando os filhos amando os pais. Então você se casa com 18, com 24 você se separa. Porque a gente, eu pensava assim, eu vou casar, eu tenho um marido, é, que eu vou ter uma vida com meu filho, que os finais de semana, que tem um Natal, que tem tudo. Eu vi aquilo ali, eu queria aquilo ali para minha vida, que a gente estivesse junto o tempo todo, mas também foi muito rápido, não aconteceu. Sabe que eu tô olhando para você, porque você vai dizer assim, não, isso não aconteceu só com você, né, Dora? A Não, maioria dos seus irmãos, apenas um dos seus irmãos que casou e que ficou casado. Todo o que restante de vocês casou e se separou também. isso. A última foi agora, minha irmã mais nova, que separou em fevereiro desse ano. E parece assim uma coisa assim que a gente herdou, que eu não sei se essas coisas existem, mas parece uma coisa que trouxe para a vida da gente e que não era o que a gente queria, não era o que a gente esperava. E até que não era é porque minha mãe passava que casamento era para a vida toda. Era uma coisa que ela dizia para a gente. Tanto que quando eu me separei, ela dizia: Você não vai mais casar. Você não vai mais ter uma outra pessoa, porque casamento é um só e é para a vida toda. Só que aí a gente está em outra época e eu dizia para ela: Não, mãe, eu não posso, eu não vou ficar sozinha como a senhora ficou. Porque minha mãe não teve mais ninguém. Ela viveu para a gente. Ela foi nossa mãe, nosso pai, ela foi tudo para a gente. Embora meu pai esteja vivo ainda, mas ele não foi presente na nossa vida. Hoje é mais até do que antes. A gente até acho que pela minha experiência, pela idade, por tudo, e pelo que ela passou, porque ela me dizia que pai era pai, independente de qualquer coisa, ele era meu pai, então eu tinha que amar ele de qualquer jeito. Então eu cresci sem mágoa dele, apesar de ser triste, mas eu não conseguia ter raiva, que minha mãe não deixava a gente ter raiva do nosso pai. Ela era uma pessoa do coração assim enorme, então ela passava isso para a gente. Quando a gente falava alguma coisa do nosso pai por conta da separação ou por conta da ausência, ela rebatia logo. Ela dizia: seu pai é seu pai, independente de qualquer coisa, ele é seu pai. Você tem que amar seu pai, mesmo ele longe de vocês, mesmo ele é seu pai. Então eu cresci assim. E então era isso, eu queria uma família feliz. Vamos pensar um pouquinho no que você está dizendo, porque nesse caldeirão, você acabou de falar de uma coisa que tem tantas implicações, tantas vertentes no mundo de hoje, que nós poderíamos parar o seu testemunho aqui e discutir só isso que você acabou de falar. Mas não vamos fazer isso, tá? Vamos correr no Uhum. seu testemunho. Mas, para você que está adorando aqui conosco agora, né, esta ideia de que casamento é para sempre é bíblica. O que Deus uniu jamais separe o homem. Não é bíblico o aspecto da mãe da Dora, depois de ter perdido o seu marido, nunca mais ter se casado. Uma jovem com 38 anos. Isso não é bíblico. Por quê? A Bíblia dá duas condições para separação e novo casamento. Muito embora Deus entenda que casamento é uma vez para sempre, esse mesmo Deus coloca duas condições para que, em havendo uma separação, há possibilidade para um novo casamento. Do adultério, a parte inocente está livre para se casar novamente, ou a morte do cônjuge. Morreu o cônjuge, quem ficou vivo, se quiser, tem desejo, tem o direito bíblico de um novo casamento. Em havendo adultério, a parte inocente tem direito a um novo casamento, caso deseje.
esta herança de que, independentemente da maneira como o casamento ocorreu, não se deve casar novamente, uma herança católica. E a Dora, ela foi doutrinada em todo o seu início de conhecimento cristão na Igreja Católica, que carrega este tipo de dogma. Então, compreendendo bem, o que Deus uniu jamais separe o homem, a não ser que haja adultério e a parte inocente deseja um novo casamento, ela tem direito. Ou se o cônjuge morre, a Bíblia dá autorização para um novo casamento da parte que ficou viva. Tendo entendido isso, deixa eu dizer uma coisa para você. Dora, as separações que ocorreram na sua família trazem duas coisas muito importantes. A herança de uma casa de pais separados. Queridos, olha aqui, ó, olha aqui. Pais que se separam, preparam filhos para se separar. Escute aqui, ó. Ei, pais que se separam, preparam filhos para se separarem. Claro que tem pais que se separam e filhos que nunca se separam, mas eles serão certamente a exceção. Porque a Dora vem carregando a ausência da figura paterna e isto vai influenciar na sua união matrimonial, nos traumas e como ela enfrenta, como ela transiciona para o casamento com essas marcas. Pais que se separam, preparam filhos para também se separarem. Existem as exceções? Existem, mas eu creio que a grande maioria sofre o dano. Segundo aspecto, a sociedade, escute aqui, amado, você que está me ouvindo, a sociedade prepara os que estão casados hoje para já ter a ideia de que se separar é uma coisa comum. Porque já tem, Dora, uma nova geração diferente de você que não quer nem casar mais. Eles não querem nem se casar mais. É comum você ter hoje filhos de 25, 28, 30 anos dentro de casa com os pais. Eles são frutos de um novo pensamento. Eu, com 30 anos, eu já estava no mundo há muito tempo. Eu tenho minha filha com 25 anos, formada, que não deu ainda nenhum sinal de que vai casar. A geração dela é programada para isso. Outra coisa importante, você que está aqui comigo, amigo, casamento é indissolúvel, a não ser pelas exceções que eu acabei de dizer, e é heterossexual. Homem e mulher, viu? Homem e mulher. Qualquer coisa. Ó, e vou repetir. É um homem com uma mulher. Um homem com uma mulher. Qualquer coisa fora disso é desautorizado pela Bíblia. Um homem com duas mulheres com um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, seja o que for, é condenado pela Bíblia esse tipo de união. Quando a gente vê Dora aqui desejando uma família, desejando o pai, desejando a mãe, ter irmãos, celebrar o Natal, celebrar aniversários, isto está caindo em desuso. Mas para nós que somos cristãos, não deve cair em desuso. Devemos manter a norma bíblica. Isso marcou muito a Dora, não ter pais felizes, casados e uma família. Lembre-se, isso marca também a vida dos seus filhos. Outros fatores que fizeram com que você tivesse marcas profundas na sua vida foi a morte em sequência de pessoas que você ama. Você vai mudar da região de Sergipe para uma outra região do país e você ficou só um irmão, foi morar lá com você, e esse irmão que foi morar com você morreu aos 52 anos de idade, vítima de um acidente de trabalho. Aí Foi. começaram algumas mortes em sequência. Cite essas mortes em sequência para a gente, Dora, por favor. Em 2010 ele faleceu, esse que morava próximo de mim. Em 2020 minha mãe faleceu de Covid. Em 2022 faleceu um outro irmão mais novo de câncer. E agora em 2024 faleceu um outro irmão meu também. Ele era alcoólatra e
o fígado dele não aguentou mais e ele veio a falecer em março. Então, num período de 4 anos, Eu você, perdi você perdeu 4 pessoas. 3, né? Porque um teria 3. sido em 10. Em 2010 morre o primeiro, e aí de 2022, 2020 até 24, você perde 3 em sequência, inclusive a mamãe. Isso, Dora, o luto é um negócio muito difícil, né? muito. Então, na verdade, você está de luto. É, É al- de um luto encaixado no outro, né? é verdade. Você não, você passa um luto do primeiro sepultado, da primeira morte, que é o seu irmão, 10 anos, aquilo se processa, mas em 2020 você perde uma pessoa, 2022 outro, 2020, você nem viveu o luto de um e está encaixando no outro. Como é que você tem feito para tratar a sua mente, seu coração, em relação a essas perdas consecutivas de pessoas tão importantes para você? Pastor, eu comecei, né, a ouvir orações. Eu não ia para a igreja, eu já fui algum tempo atrás, algumas igrejas, eu acho que passava um tempo, eu queria buscar Deus, mas eu acho que o mundo, as coisas aqui fora não deixava, ou os lugares também que eu ia, eu não me sentia bem, faltava alguma coisa. Então, agora em março, com a perda do meu irmão, eu senti vontade de frequentar uma igreja, porque eu ouvia orações, eu já ouvia. Como eu ouço ainda, todos os dias de manhã, eu entro agora na sala 57, eu ouço uma oração, à noite eu ouço oração, eu estou lendo, mas antes não acontecia essa rotina, eu só ouvia oração. E quando foi em março, me deu vontade, né, de buscar uma igreja. E só que eu ouvi oração de dois pastores de igrejas diferentes. Eu via de manhã e pela noite. Todos os dias eu tinha esse hábito de ouvir essas orações. Mas um dia meu esposo me passou um vídeo do pastor Gilson Brito. E aí depois ele passou algumas vezes, e eu ouvindo. Aí eu me inscrevi no YouTube, né? Eu me inscrevi ali ouvindo, eu me inscrevi para eu receber. Só que eu não recebia, mas aí eu já estava com o hábito, eu entrava e por eu ouvir todos os dias, ele já estava ali no topo. Então eu já clicava nele e ouvia. E nesse ouvir, eu gostava de ouvir ele falando, ele mostrando na Bíblia tudo que ele falava, as explicações dele com relação a cada capítulo, a cada versículo. E aquilo foi me tocando e eu senti vontade de buscar a igreja. Aí eu não sabia, né, de onde ele era, o que ele era. Eu fui na internet e pesquisei qual era a igreja que ele frequentava, qual era a denominação. E aí eu vi que era Adventista do Sétimo Dia. Aí eu também voltei na internet e busquei, assim, eu digo, eu vou procurar uma igreja dessa mais próxima da minha casa para eu conhecer. E aí eu pesquisei, e encontrei uma. Só que eu não sou muito boa como é que se diz? De os lugares que eu não fui ainda, de pesquisar. Aí eu pesquisei durante a semana e no sábado seguinte eu me arrumei toda, eu disse, hoje eu vou para essa igreja. E saí, meu esposo estava viajando, porque se ele tivesse comigo, ele me levava, ele achava, porque ele é mais antenado nessas coisas, mas aí eu estava sozinha. Eu peguei o carro e comecei a rodar. Fui em várias igrejas que eu passava, para ver se uma dessas era porque na minha cabeça, quando eu li na internet, eu achava que eu já sabia o local, então eu disse, eu já sei onde é. Quando eu fui lá, não era a igreja do sétimo dia. Aí eu disse, poxa, eu fiquei triste. Eu disse, então eu vou ver se eu estou errada, eu vou em outra igreja. E comecei a rodar, e não achei. Aí eu vi, era 9 horas, já passou, eu disse, vou voltar para casa. Aí voltei para casa, aí não fui. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Segura bem aí que eu quero te dar, vou recordar uma coisinha para você. Fica aí, tá? Olha Certo. só que coisa, não, irmãos? Ela acessa um vídeo do pastor Gilson Brito, orador da Voz da Profecia, já pregou aqui na sala para nós,
ela já ouvia outros hinos, outros dois pastores. Ela disse, pastor, nunca chegou no meu coração, nunca tocou meu coração. O que eu achei precioso na fala dela com relação aos vídeos do pastor Gilson é que ela disse, ele falava tudo muito de acordo com a Bíblia. Eu comecei a gostar muito daquilo. Ela vai deixar os outros dois pastores, que não são pastores adventistas, e vai se concentrar só nas mensagens do pastor Gilson, no meio das dores do luto, no meio do negror do luto, a luz da palavra de Deus incide sobre o coração dela. Não existe melhor remédio para o luto que a luz da palavra de Deus. Não existe. É claro, em muitos casos, quando a pessoa não consegue superar, o tratamento psicológico é necessário, o acompanhamento da família, dos amigos, o tempo para o luto é necessário, mas não existe melhor remédio do que a lâmpada acesa, cheia de óleo, a palavra de Deus. Deixa eu rememorar você e matar a sua saudade. Olha quem vai falar com a gente. Graça e paz. O texto escolhido para hoje, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2, versos 28 a 32. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Que palavras lindas, hein? Essas palavras se constituem num brado de louvor, de gratidão, de alegria, de libertação. Poderíamos ouvir os 5 minutos, mas não vamos fazer isso. Apenas para você matar a saudade de quem você já ouve todos os dias. Veja, queridos, a importância de nós usarmos todos os métodos de evangelismo que a igreja tem. O pastor Gilson produz vídeos pequenos de 5 minutos, para esses vídeos serem espalhados para todo mundo. Um desses vídeos chegou no marido dela, que não é adventista, vai se converter depois, viu? Junto com a esposa, ela traz ele junto. E ela começa a ouvir o pastor Gilson. E aí ela fala assim, rapaz, o que esse pastor fala aí vai ser a solução para a minha vida. Onde é que é a igreja dele? Como é que você procurou? Onde é que você encontrou a igreja? Como? Qual foi o veículo que fez você achar o endereço? Eu olhei na internet de novo, aí botei o mapa, aí eu vi que era próximo de um lugar que eu conhecia. E aí na próxima quarta que eu vi que era o culto, eu fui novamente. Eu saí do trabalho e já fui direto. Você foi lá no Google e digitou Igreja Adventista do Sétimo Dia. E coloquei o bairro. E colocou o bairro e o Google deu para você. E Sabia que tem um aplicativo chamado Encontre uma Igreja? eu não sabia. Esse aplicativo você digita lá o bairro e o endereço da igreja, ele vai dar exatamente a localização da igreja mais próxima que você tem. Escute, irmãos, olha como é importante. Nossas igrejas, a sinalização da nossa igreja muitas vezes é muito frágil. Não tem uma placa de indicação próxima da igreja. Nosso letreiro é apagado, o nome da igreja não é legível. Irmãos, as pessoas passam procurando a nossa igreja, muitas vezes. A igreja precisa ser legível, ela precisa ser visível. Legível é ótimo, né? Ela precisa ser visível. Visível, uma propaganda tem que ser vista. E aí ela sai atrás dessa igreja. Como é que é o nome da primeira pessoa que você encontrou lá na igreja? Débora. A Débora foi uma pessoa importante na sua... Débora Dantas, é? Débora Pires. Ela foi Dé- fundadora. Débora Pires. Não é Débora Pires Dantas, não, né? Ai, pastor, eu não sei, Débora Pires. Tá aqui. Débora Pires, abre o seu áudio, por favor, filhinha. Se você abre o seu, não, sua câmera agora. Eu quero, se você puder participar conosco, eu gostaria que a igreja conhecesse você. É a sala 57.
Quando você chegou na igreja, essa Débora te recebeu de um jeito, mas de um jeito tão legal que você se sentiu em casa, não foi? Verdade, foi maravilhoso a recepção dela, o acolhimento. Porque você está em busca de uma coisa, mas assim, você ainda não está meio perdida, né? E eu pensei que eu ia entrar, sentar, ficar quietinha lá e ouvir a palavra e depois eu ia embora. E ela se apresentou, ela é, falou, seja bem-vinda, e se você precisar de qualquer coisa, eu estou aqui. E aí me abraçou. Nesse dia, eu levei uma colega de trabalho comigo, para ela procurar junto comigo a igreja, porque eu achava que se eu me perdesse de novo, ela poderia me ajudar. Mas a gente ainda se perdeu, mas Deus mostrou o caminho. Entramos numa rua só por entrar, só para fazer o retorno, e aí quando eu fiz o retorno, eu dei de cara com a igreja, e aí eu fiquei alegre, e já estava um pouquinho atrasada, eu entrei, mas deu tudo certo. Aí foi quando eu conheci a Débora, que foi, assim, fundamental. E eu vi o culto, e foi lindo, e quando eu cheguei em casa, já tinha uma mensagem no meu celular, que ela O pediu quê? O quê? Uma mensagem no mesmo dia? na mesa, eu achei questão de menos de uma hora. E foi essa Débora que mandou. Foi, ela mandou uma mensagem Essa Débora, ela é top, hein, irmão? Hã? muito. Rapaz do céu. A pessoa foi na igreja no dia. Ela ainda falou assim: posso pegar o seu telefone? Foi? Foi, ela me pediu, perguntou se eu podia, eu disse, aí eu dei, ela me adicionou. Só que eu achei que era uma coisa que depois, né, poderia até ter um contato, né? Mas quando eu cheguei em casa, que eu desci do carro, que eu entrei, já tinha uma mensagem. Qual foi a sua sensação? Pode abrir, Débora, eu quero conhecer você. Agora abre a sua câmera, tá? Qual foi a sua sensação de logo no mesmo dia receber uma mensagem da Débora? É uma sensação de acolhimento, de amor, né? Que a gente não está nem acostumado, quem está fora. Eu senti muito amor da parte dela, e isso me cativou para eu voltar logo em seguida. Isso era um culto de oração, quarta-feira. Isso, foi um culto de oração. A quarta-feira. Você já achou o culto uma beleza? Veja como é que as coisas são, né, irmãos? Um coração magoado pelo luto, que encontrou na palavra de Deus esperança através do pastor, agora vai na igreja. Se a igreja decepciona a Débora, se ela entra nessa igreja, senta, assiste o culto e vai embora e ninguém fala com ela, o que que teria acontecido, irmãos? Como muitos, como muitos entram e saem e nunca mais volta. Sabe, Dora, às vezes me dá uma angústia tão grande como pastor de ter que ficar discutindo picuinhas em comissões, discutindo problemas, rinha entre irmãos, quando pessoas estão se perdendo no fluxo da própria igreja, porque esses mesmos irmãos que vivem se engalfinhando não se interessam pela salvação das almas. Isso me dá uma angústia tão grande. E que essa irmã Débora e essa igreja, que você vai ver que não é só a Débora, é a igreja, tem um estilo de vida, sabe? Tem uma visão de acolhimento missionário. Não é que lá não tem problema, mas essa visão é top, hein? Muito A bonito. Débora, acho que ela não sabia que ia participar, e aí foi lá dar um tapa no penteado. Tudo bem, Débora Pires? Aí, eu estava mesmo também nessa Tudo bem? tecnologia. Que legal, hein, conhecer você. Amém. Eu sou muito grata a Deus por estar participando aqui desse momento tão especial na vida da Dora. E porque, assim, é algo assim, eu estou falando assim muito emocionada mesmo. É, porque eu tenho essa lista de transmissão do pastor Gilson também. E são tantas mensagens que eu recebo das minhas amigas. Às vezes, quando eu não passo na hora, no mensagem assim, Débora, eu estou esperando o meu café da manhã. Eu digo, meu Deus, deixa eu enviar o café das meninas. E, e ela falou aí também do culto de quarta-feira, que essa semana a Dora viu lá. é, eu olhei, eu estava abrindo um momento de oração, que é um culto, né, mais restrito, assim, com poucas pessoas. E
é tão importante os cultos de quarta-feira e a gente não dá essa devida importância, assim. Quando eu olhei ali, eu disse, meu Deus, o culto de quarta só vem crescendo, glória a Deus. Porque aquele culto intimista que a gente ora, é como se fosse um grupo terapêutico ali, Dora sabe, ali na nossa igreja. É uma bênção. E o que ela falou aí, realmente, eu estava lá na igreja, assim, aí meu esposo veio e falou assim, meu amor, chegou uma visita aí, você precisa falar com ela, você precisa receber ela. Eu, graças a Deus, já sou vista assim na igreja, né, para a honra e glória do Senhor, como uma pessoa receptiva, porque quando eu cheguei na igreja, eu fui acolhida dessa forma. Para quem não sabe, que ninguém sabe, eu fui assembleana também, fui, a minha mãe é da igreja Assembleia, e eu crescia lá na Igreja Assembleia. E aí, quando eu conheci a Igreja Adventista, tem uma história também, um longo testemunho também, eu me apaixonei pelo acolhimento da igreja. E eu conhecia, por isso, a minha frase que eu carrego é aquela frase do pastor Bulhão, conhecer Jesus é tudo. E aí, quando eu comecei a ficar na recepção da igreja, um irmão muito querido olhou para mim assim, e falou assim, né, essa daqui vai dar certo aqui na recepção. E eu comecei a olhar as pessoas mesmo, eu orava, e pedia a Deus e falava assim, Senhor, eu quero que as pessoas sintam o mesmo abraço que eu recebi quando eu cheguei nessa igreja. Débora, quando Dora se batizou, Sim. quanto tempo tem que você batizou, Dora? Foi agora, dia 28, pastor. Eita, menino, dia 28 desse mês, Dora. E não foi sozinha, não, né, Dora? Parece que foi Não, bem acompanhada demais. Você, graças junto com o seu marido. foi, junto com ele. Coisa boa. Ô, Débora, eu quero conhecer sua história com o tempo e a Dora vai me ajudar, tá bom? Mas eu quero que você saiba uma coisa, Débora, que o fato de você ter recebido a Dora e de ter ligado para ela no mesmo dia, mandado uma mensagem no mesmo dia, e depois ela decidiu voltar por causa disso no sábado, e você estava na recepção, e aí foi uma festa nessa recepção no sábado que ela chegou. Ô, Débora, coloque no seu coração. Isto contribuiu grandemente para o Sim, batismo da Dora e do seu marido. Parabéns pelo seu trabalho, viu? sim. Obrigada. E mandei para a irmã para amiga dela, a Valci, né? E para ela. Eu falei assim, ai, vou mandar aqui. E eu sempre faço isso, viu, pastor? Quando tem alguém ali que é visita, aí eu falo assim, posso pegar seu telefone? Aí no outro dia eu mando aquela mensagem, eu falo, olha, ficamos muito felizes em receber você, volte sempre. E aí eu, Igreja, uma, duas. igreja acolhedora, sim, uma coisa, pois não. Aí eu falo assim, aí eu mando uma, duas mensagens, aí eu oro, eu falo, Senhor, por favor, que essa mensagem chegue assim ao coração da pessoa e que ela volte. E tem feito muito a diferença mesmo. Cada Nós dia que, queremos conhecer a história dessa mulher que é uma grande recepcionista, oh meu Deus, tá bom? Para a glória, como você disse, para a é glória do Senhor, de né? Deus. Débora, se você se você nunca entrou na sala 57 antes, é nossa convidada para entrar sempre agora, tá bom? A pandemia eu acompanhei bastante. Eu Maravilha. conheço. Uma bênção. Deus te abençoe, um grande dia na presença de Deus. Amém. Só para você entender as ligações, apresentei o pastor Gilson para você. Se você não tem, procure ouvir os áudios dele todo dia, os vídeos. Depois a igreja encontrar, depois uma igreja que recebe. A Débora vai fazer toda a diferença. E aí ela entra, gosta, começa a estudar, sabiamente arrasta o marido para o estudo bíblico. Nós não vamos entrar nesse detalhe. O Vinícius aparece sendo instrutor bíblico, porque além de ser bem recebida, ela foi contactada e disse: ó, se você quiser estudar a Bíblia, você escolhe o dia, nós temos professores para dar estudo para você. Veja que é uma igreja com espírito missionário. E aí ela recebe o estudo, se batiza e vem com o marido para a fé. Hoje é dia 20. Que dia é hoje, hein? 11, né? Dia 11. Rapaz, tu não tem nem um mês de vida e já tá falando desse jeito? É como falou o pessoal na quarta-feira agora, eu sou a bebê, nós somos bebês, Bebezinho, Ato. bebezinho já falando tão bem assim. Mas é top esse nascimento, hein? Que o- coisa boa. Que história bonita, né? De uma igreja que
que ela existe, irmão, essa igreja aí. A gente só precisa se concentrar nela e alimentar essas questões que são fundamentais para o nascimento dos nossos novos conversos. E nós precisamos ter capacidade para abençoá-los. Só que acontece uma coisa bem legal com a Dora, porque nesta igreja tem um processo de apadrinhamento. E a Dora começa a receber o link da sala 57 pela sua madrinha, porque nessa igreja aí tem casais, eles apadrinham casais para mandar vídeo, para mandar mensagens, para orar com esses casais. E a Dora recebeu uma madrinha que é da sala 57 e que mandou o link para você. Como é que é o nome dela? Cristina, Cristina. A Cristina é da sala 57 e mandou. É Cristiane Roberto ou Cristina mesmo? Cristina. Cristina. A Cristina mandou o link para você e você entrou aqui na sala. Foi ela. Tem quanto tempo que você entra na sala, filho? Eu entrei na sala o primeiro dia 28 de agosto. Eu sou nova Agora é um bebezinho 57, irmãos. Um bebê 57. E a gente fica tão feliz com esses bebezinhos 57, Dora, porque nós queremos que você viva essa mensagem completa pregada pelo pastor hoje, que é Cristo, o sangue dele, a intercessão dele, a ressurreição dele, mas o poder é do Espírito. Estou vivendo, pastor. Precisa estar aqui na cabeça da gente. O sangue, a morte, a ressurreição e a intercessão de Cristo, nenhum valor teria se não fosse pelo poder do Espírito. Entende isso, irmãos? É o Espírito quem torna eficaz o plano da redenção. Se não existisse plano da redenção, o Espírito não poderia nos levar a Cristo. As coisas são muito casadas. Em havendo o plano da redenção, se não fosse o Espírito, o plano não seria reconhecido. Eu não posso pregar a Cristo sem apresentar o Espírito Santo como poder dele mesmo. Eu não posso. Se eu fizer isso, eu estou pregando um evangelho falsificado. Ou pela metade. E coisas pela metade no reino não salvam, né, irmãos? Você vai entrar na sala e você vai falar de coisas importantes aqui. Você começou a ouvir de lá para cá, não parou mais. Você diz que todos os dias aprende coisas novas na sua fé. Você diz que precisa desse alimento aqui todos os dias. Então, agora, junto com os vídeos do pastor Gilson, está a sua frequência na sala 57. Tô certo? Certíssimo. Eu ouço a oração, aí eu já entro na sala 57 porque é mais longa, né? Então eu começo a ouvir me arrumando para ir trabalhar, eu saio com ele na mão, eu boto o celular no meu colo e vou ouvindo. Às vezes eu estou dirigindo e fico assim, nem presto atenção no trânsito, estou ali só ouvindo a palavra. Mulher do céu, cuidado que a sala 57 não pode causar acidente no trânsito, mulher. Deus Mas está no comando. você sai da sala, mas a sala não sai de você, né, irmã? Justo. Lá no carro, Rádio 57, irmão. Estou lá ligado no que está acontecendo na sala e contribuindo. Porque como você, Dora, como você, nós temos milhares de adventistas novinhos que não sabiam o que você aprendeu aqui na sala. E milhões de adventistas antiguinhos, alguns de muletinhas, que também ainda não sabem isso. A Val, nossa intercessora da sala, conversando com um membro da igreja, líder, influente, antigo, ó. Sabe o que esse membro antigo perguntou para Val? Por que mesmo nós temos que pedir todos os dias o Espírito Santo? Nós já temos. Membro antigo. Então, esse movimento da sala, como o pastor falou hoje, ele é muito importante, porque ele traz a parte prática da vida no Espírito, não só a teologia. Eu tenho marcado isso aqui. E eu vou marcar até que Deus me dê a oportunidade de fazer isso. Você, então, vai me dizer uma coisa que eu vibrei quando você disse assim, ó, pastor, aqui na sala, eu aprendi que tem que pedir o Espírito Santo para ele habitar no meu coração. Você aprendeu aqui, não foi? Eu estudei o estudo bíblico, eu ouvia, mas
aqui ouvindo todos os dias, aí vocês falam assim todos os dias sobre o Espírito, vocês enfatizam que tudo tem que ser o Espírito. E aí eu fiquei encantada, que o Espírito ele é responsável, né, pelo, pelo nosso agir. A gente tem que pedir, a gente só tem que pedir para ele, né? Como o Vinícius também passou, aqui passa, a gente tem que pedir o Espírito Santo, a gente tem que estar aberto para o Espírito Santo, né? Entrar na nossa vida, né? Ele fazer a obra, né? Uma outra coisa que você disse que você aprendeu aqui, que eu achei de uma leitura preciosa, você aprendeu que ao ler a Bíblia, você tem que pedir a presença do Espírito Santo, porque Isso. ele quem ilumina o texto bíblico para que você entenda o texto e ele produza as mudanças necessárias em você. Então você aprendeu que não é só ler a Bíblia, é ler a Bíblia acompanhada pelo Espírito que você pediu. Porque quando ele habita em você e você lê a Bíblia que ele mandou escrever e ele é o autor, ele te faz entender e renovar o texto. Que legal. Você já está aprendendo, sabe o quê, Odora? As chaves do sucesso na vida cristã. Pessoas que entenderam que a vida é pelo Espírito, que se ler a Bíblia através do Espírito, que se ora no Espírito, que anda, que é cheio do Espírito. Pessoas assim não precisam de estímulos externos para trabalhar para Deus. Muito embora goste dos estímulos. Pessoas assim vivem por impulso. Pastor, faz uma diferença para mim aí. Estímulo e impulso. Cristãos movidos por estímulo. Se está muito quente, não vai. Se está chovendo, não vai. Se for pregar um irmão comum da igreja, não vai. Se o culto é longe, não vai. Se deu dor de barriga, não vai. Se está doendo, não vai. Crente por impulso, o espírito dentro, comandando. Se está doendo, vai. Se é longe, vai. Se perdeu, vai. Se ganhou, vai. Não importa quem pregue, vai. Porque é impulso, não é estímulo. Ou você acha que quem morreu na cruz morreu por estímulo? Quem morreu na cruz por você morreu por estímulo? Não, ele morreu por impulso do Espírito. Você acha que os que morreram na Idade Média, comidos por leões, queimados vivos, cortados ao meio, presos em compartimentos com pregos, você acha que esse pessoal morreu por estímulo? Não, eles morreram por impulso. É impulso que move o crente. Não são datas. Não são datas de um calendário. Muito embora sejam importantes para organizar a igreja, padronizar, unificar, não são datas. Quem vive pelo Espírito, vive por impulso e aproveita bem as datas. Mas se não tiver data, irmão, está no trecho. Você percebeu algumas mudanças importantes na sua vida. Você já disse assim para mim, Dora, eu já vi mudança no meu falar, no meu agir, no meu vestir. Tudo isso já mudou em pouco tempo. Mudou, pastor. Quando eu frequentando assim os cultos, aí eu já vi que as pessoas como se vestem. No início eu usava brinco, usava corrente, e eu nem percebia que as mulheres não usavam, que eu não sou muito de olhar, mas como já estava tão no automático, eu usava. Mas as roupas me chamavam a atenção porque minhas roupas eram diferentes, né? Eu não tinha nenhum vestido no meu guarda-roupa. E aí, quando eu já vi, no primeiro sábado que eu vi, as mulheres com roupas comportadas, né? Roupas que eu sei que é o que Deus quer para todas as mulheres. Ei, tu também viu umas lá e também uns lá que eles que estão mal vestidos, tu viu? Umas irmãs que é meio incircuncisa ainda, usam umas saias curtas, uns decotes, tem as irmãs aí pintando unha de tudo que é cor, tu já viu também? Tem lá, viu, Dora? Tem. Mas eu quero duas coisas, não imite essas irmãs e nem esses irmãozinhos aí de calcinha apertada e de blusinha torando, não imita esse pessoal. Agora,
Como é que a gente deve olhar para esse pessoal? Igualzinho a gente olha para nós mesmos, né? Porque eu não tenho coisa para melhorar, eles também têm. Eu não vou, você não vai me ver com problema de roupinha apertadinha, de vaidade, essas vaidades sensuais. Você não vai me ver com isso. Mas tem irmão que ainda é frágil nisso. Só que muitas dessas irmãs que às vezes está com a sainha curta, aquela pessoa já não é orgulhosa mais. Mas tem umas irmãs de saia longa que são orgulhosas. E o que que faz a gente diferente? Só porque o orgulho não aparece e a saia curta aparece? Não, a saia curta deve ser tirada do guarda-roupa das irmãs adventistas, as calças apertadas devem ser tiradas do guarda-roupa dos homens adventistas. Estou citando grosseiramente alguns exemplos, mas o orgulho também tem que ser tirado, a inveja também tem que ser tirada. Então, deixa eu te dar um conselho: na arca que salvou Noé do dilúvio, ela era difícil, hein? Pouca luz, balançava muito, animal lá dentro, fezes de animais, muito difícil viver ali dentro. Mas é dentro desta arca que foi encontrada a salvação. A igreja de Deus, com todos os seus problemas, divergências, maturidades diferentes, é o meio pelo qual Deus escolheu salvar seu povo. Então, deixa eu te dar um exemplo, você que está chegando agora. Procure sempre os melhores exemplos. Copie sempre aqueles que estão mais próximos da Bíblia. E considere que aqueles que não estão num processo de maturação que tem dificuldade apenas no lugar diferente das suas. Estamos todos na mesma luta. Na mesma luta. Como alguém tem que tirar alguém da inveja, outra pessoa precisa ajudar irmãs que ainda não estão consagradas na roupa. O problema é quando a gente não tem dificuldade com a roupa, começa a olhar para o outro como se fosse superior a quem tem dificuldade nesse lugar. Aí nós estamos com um problema crônico dentro da igreja. Entendeu, Dora, bebezinho? Entendi. É isso. E você disse que tem um desejo no seu coração, que é assim, ó: eu aprendi que a salvação é pela graça e não pelo que nós fazemos. E você disse, o que foi despertado em mim, aí eu gosto demais disso, irmão. O que foi despertado em mim é um desejo grande de salvar almas para Jesus. Isso. Porque eu vejo, tanto aí na sala quanto na igreja, as pessoas que eu estou mais próxima, que estão ali comigo, que vocês passam isso, vocês todos. É um amor incondicional, é a preocupação para o outro se salvar. Então, assim, meu desejo, desde quando eu entrei, que eu comecei a entender algumas coisas, eu pedi a Deus que não me deixasse eu estar na igreja só por estar. Eu não queria me batizar só por me batizar. Eu queria me batizar, conhecer Jesus, conhecer melhor a palavra de Deus, que eu quero dizer, ter um conhecimento que eu possa conversar com outras pessoas, que eu possa passar com segurança aquilo que está aqui na Bíblia, como foi passado para mim, do mesmo jeito que chegaram para mim, que me ensinaram, que me passaram esse amor que vocês têm um pelo outro, que eu possa passar para outras pessoas, minha família, as pessoas que passarem pela minha vida, que não me deixe ficar acomodada, que eu não seja uma pessoa, eu não seja um crente acomodado, que eu seja um crente que eu busque pessoas para se salvar, pessoas que estavam na mesma condição que eu. E é isso que eu desejo. Eu estou, assim, com a sede de falar de Deus para minha família. Me incomoda muito, pastor, já, eu saber que minha família não está nos caminhos de Deus, não está nos caminhos do Senhor. Me incomoda, assim, é uma angústia. Aí o menino que me deu o curso, o Vinícius, que uma pedra preciosa, ele disse, Dora, ore todos os dias, peça a Deus para ele disse,
ele me falou assim, quando eu me converti, eu fiz isso, eu orava todos os dias para Deus não levar a minha mãe, minha avó, meu pai, antes que eles conhecessem esse Deus. E aí eu fiquei com aquilo no coração e eu peço a Deus todos os dias, que Deus não leve nenhum deles, meu filho, meus irmãos, meu pai, e todas as pessoas que passarem pela minha vida, que eu tenha a oportunidade de falar de Deus, embora eu ainda não saiba muito, mas eu já me pego falando, e é isso que eu quero para a minha vida, e que Deus me ajude, que o Espírito Santo, como eu aprendi aí desses últimos tempos, que o Espírito Santo me guie, me ilumine, encha o meu coração de amor pelo próximo, que eu veja realmente o próximo como a mim mesmo. Dora, você não precisa saber muito. Você tem que viver o que você sabe. Não é a quantidade do que eu sei, é o quanto eu vivo daquilo que Deus revelou para mim. Esse é o grande negócio. Tem muita gente aí, Dora, que conhece muito, mas vive muito pouco. E tem muita gente que vive pouco, mas que conhece pouco, mas vive muito. Não é a quantidade. Desculpe. Não é a quantidade do que eu sei. É com que intensidade eu vivo o que eu sei. E aí, quando eu vejo uma pessoa como você, recém-nascida, menos de um mês, com um desejo aquecido no coração de salvar pessoas, isto vem do Espírito Santo. Eita, glória a Deus, hein? E você ainda me disse assim, pastor, se o meu testemunho não for servir, mas como não serve? Olha que história linda essa, né? Seja bem-vinda à sala 57. Você é um bebezinho, não saia daí. Você viu que a Débora tem uma lista de transmissão, faça a sua, coloque o máximo de pessoas, jogue a sala 57, os vídeos do pastor Gilson. Vamos evangelizar, porque outros como você estão esperando só o momento de conhecer para entregar a vida a Jesus. Tenho 4 coisas para dizer para você, filhinha. Amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque a Dora existe. Amém, pastor. Como eu falei com o senhor ontem, eu estou aprendendo, eu escrevo toda hora para eu não esquecer, para eu falar aí. Isso é uma delícia, irmãos, é uma delícia. Isso aqui a sala me revigora. Então repete comigo, vou fazer igual o pessoal que está alfabetizando bebezinhos, crianças. Repita comigo. Eu te amo. Eu te amo, Eu preciso de você para ser feliz. eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Você é a parte visível de Deus, Eu creio mais em Deus porque você existe. e eu creio mais em Deus porque você existe. Aí sim, Dora, estamos no lugar certo. Estamos. Amém? Muito Amém. obrigado pela sua simpatia, pela maneira agradável como você conduziu as informações da sua própria vida e que o testemunho de hoje possa ir abençoar você que está adorando conosco agora, ou meio-dia no almoço com a sua família, ou no meio da tarde na folga do seu trabalho, ou à noite como seu culto familiar, não importa. Que o testemunho de hoje, que a mensagem, pastor Ederaldo, pastor Abdoral, os louvores, oração intercessora com o pastor Ludogério, esse testemunho com a Dora tenha contribuído com a sua vida, para que você seja ainda mais firme em Cristo Jesus, e se mantenha preparado para o encontro com Ele nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Amém? Vamos Amém. orar, Dorinha? Bora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por conhecer a Dora. É uma recente adoradora da Sala 57, é recém-adventista do 7º dia. Obrigado, Deus, pela igreja da Dora ter esse impulso evangelístico de receber as pessoas, de ir atrás delas, de ir à casa delas, de testemunhar do amor de Deus tão poderosamente, ao ponto da Dora entregar a vida a Jesus e agora seguir até que ele volte. Obrigado, muito obrigado mesmo.
Que o Senhor abençoe a Dora, batize com teu Espírito a todos que aqui estamos, por Jesus. Amém, amém e amém. Dora, eu não podia deixar de perguntar como é que é o nome da sua igreja. Ai, pastor, como assim? Eu É o conheço, bairro onde ela. Porque geralmente aqui eu tenho a igreja do Esplanada, do bairro onde ela está, né? Igreja tem algum nomezinho? A igreja, eu frequento a igreja. eu frequento a igreja ai, meu Deus, esqueci agora, pastor. Respira contando um, dois, três. A igreja do. Vila do Atlântico. Ah, isso é muito bom, lembrou, tá vendo? Ó? É, Pessoal da igreja do Vila do Atlântico, é isso? isso, em Lauro de Freitas. Em Lauro de Freitas. Vila do Atlântico deve ser o bairro, não é isso? Isso. Parabéns pela igreja, pela recepção, pela maneira como essa serva de Deus foi. Olha lá, Igreja Vilas do Atlântico. Vinícius. O Vinícius está aqui, quem deu o estudo bíblico para você. Essa, Vinícius, um abraço, preciosidade. Né? Você mesmo disse que ele é uma preciosidade, esse Vinícius aí. Obrigado, viu, Vinícius? Esta igreja linda que fez esta recepção, acolhimento dessa irmã. Eu não vou, eu sei que aqui a gente faz isso. Deixa eu recuperar o anfitrião aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha, irmã, no Vinícius, porque aí o processo fica completo, né? Deixa ele eu é uma ver. pessoa. Ô, seu Vinícius, você tá bom, senhor? Abre aí seu áudio. Bom dia, estou bem, graças a Deus. Eu estava olhando para vocês, um casalzinho bonito, assistindo hoje, adorando a gente aqui, adorando a Sala 57. Que legal, viu? Que legal. Como é que é o nome da sua esposa? É namorada, a Maria, ela também é Já, missionária lá do Mato Grosso do Sul. já estou casando os dois, hein? Isso é profecia. Esse é mesmo. A Recebe, gente, irmã, recebe, recebe a profecia? Amém. O, a gente o marcou casalzinho, tinha casalzinho uns já tem quanto tempo de namoro, meu filho? um ano e meio, 2 meses. um ano, 2 meses. Aí. E foi você que deu estudo para essa menina linda que é a dona Dora. Sim, foi uma grande satisfação para mim, dar estudo para ela e para o Rodney, o esposo dela. Que legal, hein? Falar nisso, como é que é o nome do seu esposo, Dora? Rodinei. Um abraço pro Rodinei. Rodinei, um abraço, viu? Ei, e o seu nome, filhinha, que eu não vi? Eu, Maria. Maria, nome difícil, hein, Maria? Maria e Vinícius. Parabéns, viu, pelo trabalho com a Dora. Que legal, né? A captação da Dora desde o vídeo, a chegada com a Roberta e o acolhimento com o estudo bíblico. Depois o pastor vai na casa também e vi. Sabe, essa igreja, nós deveríamos nos concentrar muito nisso. Isso é que importa, não as outras coisas pelas quais, inclusive, a gente briga às vezes, né? É chato. Isso é que importa. A igreja precisa transpirar, respirar isso. Parabéns, Maria. Parabéns, Vinícius. Prazer em conhecê-lo. Se não frequenta a sala 57, estão convidados a vir todas as manhãs para cá. Amém. Amém. Obrigado, Deus abençoe Deus vocês. abençoe. Precisamos de vocês para sermos felizes. Aí, sim, aí aprende rápido, menino. Eu gosto é assim. Gosto é assim. Grande abraço, um grande dia na presença de Deus. Amém, a todos nós. Amém. Aí, mesmo depois de já ter orado, apresentei o Vinícius e a sua futura esposa, Maria. Olha, que coisa boa, hein? Coisa boa. Verdade. Dona Dora, muito obrigado. Vou trazer aqui Leila agora, que eu peguei o anfitrionato dela aqui para trazer Vinícius, mas vou devolver, porque, olha, eu vou devolver agora, Leila, porque é o seguinte, está chegando a hora da gente curtir uma pipoca, né? Deixa eu trazer você para cá. Leilinha, bom dia. Como é que estão as coisas? Tudo jóia? Bom dia, meu pastor, tudo bem? Coloca Recebendo minha aqui no embalo do Dia das Crianças, né? aí, é desse jeito aí, mano. Nesse modelo. Ei, dona Leila, traz você aqui para mim, que eu não estou podendo adicionar você mais não, que tu é anfitriã. Cheguei, desculpe, não parei, Joga, adicionar, cheguei. aí, agora sim, porque o pessoal não estava vendo Leila, só ouvindo a voz. Pronto, menina Dora, eu estou lavada com seu testemunho, viu? Te Uma, amo. uma Oi. bênção.
Vamos, aqui é minha secretária, ó, minha secretária. Olha da aí, nossa- olha aí. Aí sim, hein, mano, secretária. É também que fala 57. Sim, Aí com sim, certeza. aí sim. Dora, você ouviu um Bom Dia com Alegria aí, ouviu? Não. Eu acho que eu ouvi, hein, Leila? Bom dia com alegria. Alegria. Wagner, diz que preparação para o seu sábado. Ela vai ser Bom dia, Esther Lopes, Bom dia, Marinete. pura sem mistura. Alves, Cristina Evaldo Merencio, Ana Fiore, Coisa boa, Ilka do Marinete. Nascimento, Que alegria. Janete, Mara Magalhães, que bom te ver, irmã Mara. Bom dia, Mara Magalhães. Bênção pura sem mistura, Madalena, minha irmãzinha. Bom dia, Maria. Abençoe, Mara. Bom dia, Marinete. Minha filha com alegria. Messias, Tamarinho da Silva, Cádiz Pinheiros, Curitiba. É um sábado, é verdade. Miriam. Fala Bom 57. dia, Leila Rodrigues. Ah, Vani, ô, Gustavo que encerrar, ó. felão, hein, rapaz.